Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas nesse caso. Como vocês sabem, neste canal, os fatos são narrados com o maior respeito possível. Gente, eu recebi diversas mensagens de inscritos aqui nos comentários dos vídeos e também lá no direct do Instagram. Vocês estavam bastante curiosos sobre o caso da Kathleen. E eu confesso que logo que eu fiz ali as minhas primeiras pesquisas, eu também fiquei impressionado com o desenrolar dessa história. E por fim, claro, eu decidi trazer esse caso pra gente hoje aqui no canal. Então vamos entender tudinho o que de fato aconteceu com essa mulher, porque assim, é uma história bastante surpreendente. Como vocês já devem ter percebido, está nas manchetes dos jornais de todo o mundo neste exato momento esse caso, porque ele assim, é muito bombástico. A primeira coisa que eu preciso dizer é que a história toda aconteceu lá na Austrália, e isso é curioso, porque ultimamente nós temos falado bastante sobre esse país, né, gente? Então acontece que a Kathleen Megan Donovan nasceu no dia 14 de julho de 1967, na região de Nova Gales do Sul. Nova Gales do Sul, gente, é um estado bastante populoso localizado na costa oeste da Austrália. Esse estado faz fronteira com os estados Queensland, Vitória e Austrália Meridional. A capital do estado de Nova Gales do Sul é a cidade de Sydney, onde tem a famosa Ópera de Sydney. Mas voltando a falar sobre a Kathleen, o pouco que se sabe sobre a sua infância e adolescência é que tudo para ela foi sempre muito difícil. A sua vida não foi nada fácil desde o começo, na verdade. Ela era filha do casal Thomas John Britton, nascido na Inglaterra, e sua esposa Kathleen May Donovan, uma cidadã australiana. Vocês já devem ter percebido, e é verdade. Mãe e filha tinham quase o mesmo nome. Acontece que no dia 8 de janeiro de 1969, uma grande tragédia atingiu a família. E nessa época, a Kathleen estava com apenas 1 ano e meio de vida. O pai dela, o Thomas, atacou a sua mãe descontroladamente e essa briga terminou em uma tragédia. Thomas tirou a vida da sua esposa, atingindo a vítima com uma faca por 24 vezes. O Thomas foi capturado e preso no dia seguinte e condenado a 30 anos de prisão. E após o cumprimento de 15 anos da pena, ele foi autorizado a solicitar liberdade condicional e então foi deportado para a Inglaterra e proibido de retornar ao país. A pequena Kathleen, como já é de se esperar, foi levada sob custódia do Estado e na sequência foi levada para receber cuidados de um casal previamente selecionado pela justiça. No dia 18 de julho de 1970, quando tinha acabado de completar 3 anos de idade, a pequenina foi removida do casal e redirecionada para uma instituição chamada Bidura Children's, que é um centro juvenil localizado ainda em Nova Gales do Sul. Mas ela ficou pouco tempo na instituição. Cerca de 3 meses depois, a garota foi colocada permanentemente em um orfanato, de onde deveria sair apenas caso encontrasse uma família definitiva, coisa que infelizmente nunca aconteceu. A menina passou toda a sua infância e também adolescência no local e foi relatado que diversas visitas aconteceram, mas no final das contas ela nunca foi adotada. Quando estava com 14 para 15 anos de idade, a Kathleen se revoltou com a vida e se tornou uma jovem bastante rebelde, tanto que cerca de 1 ano depois
quando estava com 15 para 16 anos de idade, ela abandonou a escola e não quis nem saber mais de estudar. Quando estava com 20 anos de idade, no ano de 1987, ela se casou com um homem chamado Craig Gibson Folbig. E é daí que vem esse nome. Ela ficou mais conhecida mesmo com o seu nome de casada. Ela pegou ali o sobrenome do marido e então se tornou Caitlin Megan Folbig. O casal Craig e Caitlin se amavam de verdade e juntos eles tiveram 4 filhos. E a partir daí que a história fica bastante bizarra, viu, gente? Quando o casal estava completando 2 anos de casado, chegou o primeiro filho do casal, Caleb Gibson Folbig. Ele nasceu no dia 1 de fevereiro de 1989, com bastante saúde e muito fofinho. Mas alguns dias depois, seus pais perceberam que ele fazia um barulho estranho quando respirava e o bebê foi levado ao pediatra, que diagnosticou que o recém-nascido tinha uma condição leve de uma doença chamada laringomalácia. Essa doença é uma anomalia da cartilagem da laringe que leva ao colapso supraglótico durante a fase inspiratória da respiração. E a consequência é a obstrução intermitente das vias aéreas superiores. A medicina aponta que existe uma melhora gradual e, por fim, a cura espontânea e completa dentro de 12 a 24 meses de vida. Mas não foi exatamente assim que aconteceu com o pequeno Caleb. Quando ele estava com apenas 19 dias de vida, no dia 20 de fevereiro, o recém-nascido veio a óbito no momento em que dormia em seu berço, ao lado do quarto de seus pais. Foi a Caitlin quem encontrou o menino já sem vida no dia seguinte, e as autoridades escreveram ali em seu atestado de óbito que aquela morte foi um caso de SIDS, que é a tal síndrome da morte súbita infantil. Todos ficaram muito tristes e abalados, mas no final das contas a vida seguiu ali o seu curso e quase 1 ano e meio depois o segundo filho do casal chegou ao mundo e recebeu o nome de Patrick Allen Folbig. O bebê nasceu no dia 3 de junho de 1990 e desta vez o papai coruja não saiu do lado de sua esposa e de seu recém-nascido. O Craig ficou em casa por um período total de quase 3 meses consecutivos, ajudando ali a sua esposa no que fosse necessário e cuidando para que nada de mal acontecesse ao menininho. Cerca de apenas 4 meses depois do seu nascimento, portanto em outubro de 1990, algo muito estranho aconteceu com o Patrick. Nesse dia foi o seu pai quem o colocou para dormir e apenas algumas horas depois ele acordou com os gritos da sua esposa. Quando entrou no quarto do bebê, ele se deparou com a Caitlin em pé ao lado do berço e ele percebeu rapidamente que o bebê não estava respirando e procedeu com as manobras de ressuscitação. Enquanto isso, a Caitlin correu ao telefone para chamar a ambulância. E por fim o pequeno foi encaminhado ao hospital. E foi lá onde ele recebeu um diagnóstico de epilepsia e cegueira cortical. A epilepsia, gente, é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam determinada condição que indica que por algum motivo um agrupamento de células cerebrais está reagindo de forma exagerada a um estímulo do corpo. A cegueira cortical, por outro lado, tem a ver com não enxergar mesmo não tendo nenhum problema nos olhos. Isso acontece quando os olhos estão normais, mas o processamento das informações no cérebro não está funcionando. E eu estou dizendo tudo isso, gente, porque os próprios médicos observaram que esse evento, no qual o menino ficou sem respirar por algum tempo, não tinha nenhuma relação direta com os seus diagnósticos. Ou seja, para os médicos ficou meio sem explicação os acontecimentos narrados pelos pais do bebê, e foi determinado como incerto o que de fato tinha acontecido com ele. O fato é que quando Patrick estava com 8 meses de vida, no dia 13 de fevereiro de 91, ele veio a óbito em decorrência de estranhas convulsões. Depois disso, gente, o casal permaneceu em luto por vários e vários meses. Eles até mesmo se mudaram de cidade porque já não aguentavam mais as pessoas fazendo perguntas e batendo todo dia na porta para saber como eles estavam. E aquela comoção toda já estava deixando eles desconfortáveis.
Às vezes as pessoas só querem sofrer sozinhas e em silêncio, né? E não querem falar nada com ninguém, é normal isso, né, gente? Bom, cerca de 2 anos depois, o casal foi agraciado com um novo bebê. Dessa vez era uma menininha linda que estava vindo ao mundo e recebeu o nome de Sarah. Sarah Caitlin Folbig nasceu no dia 14 de outubro de 92 e faleceu no dia 29 de agosto de 93, quando estava com apenas 10 meses de idade, e o seu falecimento foi protocolado como morte por causas naturais. E a partir deste momento, o Craig começou a desconfiar que algo estava muito errado naquela casa. Quase 3 anos depois, em 1996, Caitlin e Craig decidiram se mudar mais uma vez e tentar recomeçar a vida. Eles já tinham perdido 3 filhos e, embora o homem estivesse muito desconfiado do envolvimento ali da sua esposa na morte de seus bebês, naquela altura ele decidiu que era hora de recomeçar e seguir com a vida em uma outra cidade. E foi na cidade de Singleton, no dia 7 de agosto de 97, que nasceu o 4º bebê do casal. Mais uma vez foi uma menininha, e ela recebeu o nome de Laura Elizabeth Folbig. Desta vez parecia que as coisas dariam certo e eles finalmente seriam felizes. Mas está muito enganado quem pensou que esse seria o fim alegre de uma história triste. Isso porque quando estava apenas com 1 aninho e meio de idade, em fevereiro de 99, Laura Elizabeth também veio a óbito em decorrência de causas misteriosas. Só que desta vez o Craig decidiu procurar a polícia e denunciar a sua esposa. Ele estava convencido de que ela tinha tirado a vida de seus 4 bebês. A Caitlin, por outro lado, se defendeu alegando que todas as crianças tinham morrido de causas naturais, mas a promotoria aceitou a denúncia e processou criminalmente a mulher. E como insistia em sua inocência, 2 anos depois, em 2001, ela foi presa. E quase 2 anos depois, em 2003, seu caso finalmente foi a julgamento. O julgamento teve duração de quase 2 meses. De um lado ali, os promotores alegaram que a mulher tinha assassinado seus 4 filhos, sufocando-os em seus berços até que não respirassem mais. A promotoria alegou que ela era uma mulher desequilibrada, infeliz e deprimida, que teve um passado conturbado e não estava conseguindo digerir toda a rejeição que teve durante a sua infância, e nos momentos de grande frustração, ela investiu sobre os seus bebês e ceifou as suas vidas. Todo o caso contra a Caitlin teve base na suposta improbabilidade de que todas as 4 crianças morreram de causas naturais. Inclusive, durante o julgamento, a promotoria citou uma lei não muito creditada atualmente, chamada Lei de Meadow. Eu fui pesquisar que história é essa de Lei de Meadow e descobri que a tal Lei de Meadow é um conceito legal que atualmente é bastante desacreditado no campo da proteção à criança, e foi criada ali com a intenção de ser usada para ajudar a julgar casos de múltiplas mortes associadas a SIDS, que para quem já se esqueceu é a Síndrome de Morte Súbita Infantil. O nome da lei é derivado de um controverso pediatra britânico chamado Roy Meadow, e foi ele quem disse em seus relatórios uma frase emblemática que foi reproduzida no tribunal durante o julgamento da Caitlin. Uma morte infantil súbita é uma tragédia. 2 mortes súbitas são suspeitas e 3 mortes súbitas é assassinato, até que se prove o contrário. Esse doutor Roy Meadow já teve a sua licença cassada em 2005 pela corte, mas depois teve o seu registro reestabelecido 1 ano depois. Enfim, ele é bastante polêmico, viu, gente? E na data da gravação deste vídeo, ele está com 90 anos de idade e aposentado, mas continua causando polêmica lá em Wigan, na Inglaterra, onde ele mora. Mas voltando ao julgamento, as coisas ficaram ainda mais estranhas para Caitlin, porque no momento em que a promotoria estava contando ao júri sobre o depoimento estranho que ela deu aos oficiais, a Caitlin se levantou e tentou sair do tribunal. A polícia teve que impedi-la de deixar o local, e isso evidentemente apontava para
um consenso geral de que ela devia alguma coisa. A defesa, por sua vez, argumentou que a Caitlyn não machucou nem muito menos matou seus filhos. Eles disseram ainda que, embora o Craig tenha acusado a sua própria esposa, ela insistia que as crianças tinham morrido de causas naturais e nunca culpou o esposo pelo que tinha acontecido com os bebês. A defesa chamou para o banco das testemunhas médicos que puderam apresentar explicações naturais para os eventos, como a síndrome da morte súbita infantil e, exclusivamente no caso da morte da Laura, a defesa apresentou evidências de que a menina teve problemas de miocardite. A defesa terminou dizendo que a acusada era uma mãe carinhosa e todas essas coisas, mas a promotoria estava em posse do diário da Caitlyn, onde ela escreveu sobre o falecimento dos seus bebês. Para a promotoria, a mulher tinha premeditado todas as mortes e estava mantendo os registros em frases misteriosas que deixavam subentendida sua culpa por tudo. Inclusive, gente, foi o Craig quem entregou o diário da Caitlyn para a polícia. E como eu já disse, ele estava certo de que a sua esposa tirou a vida de todos os seus filhos. Em relação ao diário, a defesa alertou o júri de que a mulher estava triste, desapontada e se sentia culpada por não ter seus filhos consigo, mas que isso não significava diretamente que ela tinha matado qualquer um deles. Aliás, não havia nenhuma admissão de culpa e muito menos frases misteriosas. A defesa lembrou ainda que diversos parentes deram depoimentos falando sobre o quão carinhosa a mulher era e a preocupação e dedicação que ela tinha com os seus filhos. Para encerrar, os advogados apontaram que a mulher estava assim nervosa e agitada quando chegaram os socorristas da sua filha Laura, e também ficou perturbada quando a polícia bateu em sua porta. Mas isso ocorreu porque seu próprio marido estava desconfiando dela e a acusando de ter feito coisas horríveis, e que era só isso, ela estava agitada porque estava se sentindo coagida e injustiçada. Antes de se sentar, os advogados disseram ainda que não haviam provas físicas que ligassem a Caitlyn a qualquer assassinato, e que todo o caso apresentado pela promotoria era estritamente circunstancial e de pouco consenso técnico profissional. Por fim, no dia 21 de maio de 2003, o júri voltou de suas deliberações e considerou Caitlyn Megan Folbig, de 36 anos, culpada de todas as acusações contra ela, que incluíam 3 acusações de assassinato e uma acusação de homicídio culposo e uma acusação de lesão corporal grave. A audiência de sentença aconteceu 3 dias depois, em 24 de outubro de 2003, e a Caitlyn foi sentenciada a 40 anos de prisão, com um mínimo de 30 anos para tentativa de liberdade condicional. 2 anos depois, em fevereiro de 2005, o Tribunal Superior acatou um recurso da defesa e reduziu o mínimo da liberdade condicional de 30 para 25 anos. A mulher ficou conhecida na época como a pior serial killer da Austrália. Mas este caso estava longe de terminar, viu, gente? Houve tantas reviravoltas que eu vou colocar em uma ordem cronológica que faça sentido para ficar mais fácil de entender tudo o que aconteceu após a sentença da Caitlyn. É claro que a condenação da mulher trouxe diversos questionamentos públicos. Jornalistas investigativos, influenciadores e até mesmo celebridades locais se questionavam se o processo tinha mesmo sido capaz de comprovar a culpa da mãe, se o julgamento foi de fato correto e se o júri não tinha deixado passar despercebido alguns detalhes importantes neste caso. Teve até jornalistas que acusaram a defesa de ter sido fraca na elaboração da defesa, prejudicando assim o resultado ali do julgamento. No segundo semestre de 2018, o procurador-geral do estado de Nova Gales do Sul, o senhor Mark Speakman, fez um pronunciamento público anunciando que achava prudente abrir um inquérito sobre as condenações da Caitlyn. Ele explicou que julgou necessário abrir o inquérito para que a população ficasse tranquila e satisfeita com o sistema judicial do país. A verdade é que os políticos sempre ficam incomodados quando a população questiona o trabalho ali dos órgãos públicos.
e no final das contas ele queria apenas acalmar os ânimos da população e mostrar a todos que o sistema jurídico do Estado era confiável e imparcial. A verdade é que foram ouvidos médicos, cardiologistas, neurocirurgiões, psiquiatras, biólogos e etc. O relatório apontava que eram sim questionáveis as evidências apresentadas pelo tribunal e que um estudo mais aprofundado sobre as causas das mortes era recomendado. Entretanto, o relatório com mais de 500 páginas não foi suficiente para convencer o principal juiz do Tribunal Distrital. O relatório foi divulgado em julho de 2019 e o senhor Reginald Blanc apreciou o documento e escreveu em seu despacho que concluiu que não existia nenhuma dúvida razoável quanto à culpa da Caitlin Megan Folbig pelos crimes pelos quais ela tinha sido condenada. E por falar na Caitlin, gente, ela estava sendo mantida isolada de outras detentas, a fim de evitar ataques violentos à sua integridade física, ao mesmo tempo em que muitas pessoas se questionavam se ela realmente tinha tirado a vida dos seus bebês. Outras pessoas estavam convictas de que ela era uma assassina fria e cruel. Tanto que em janeiro de 2021, por um descuido das autoridades carcerárias, a Caitlin foi colocada com outras detentas. E ela levou foi uma surra bem dada, viu, gente? A mulher ficou bastante machucada. A defesa fez um pedido para que o relatório de 500 páginas fosse revisado por outro juiz distrital e o recurso foi apresentado no Tribunal de Apelação de New South Wales. Mas, por fim, o recurso foi julgado e rejeitado no dia 4 de março de 2021. E foi nesse mesmo tempo que esse caso deu sinais de que haveria ali uma reviravolta. Isso porque naquele mesmo mês em que o recurso foi rejeitado, março de 2021, uma petição assinada por mais de 100 cientistas importantes foi publicada pela Academia Australiana de Ciências. Dentre esses cientistas, a petição contou com a assinatura da prestigiada doutora Carola Garcia. A doutora Carola Garcia de Vinuesa, gente, nasceu na Espanha e é médica, cientista e professora. Ela faz parte da direção técnica de 2 centros de estudos médicos em Londres, na Inglaterra, e também é professora da pós-graduação em assuntos genéticos da John Curtin School of Medical Research, que fica em Canberra, capital da Austrália. Ela é vencedora de diversos prêmios relacionados à ciência e genética, tanto na Austrália quanto na Espanha e também na Inglaterra. A professora analisou as evidências que tinham sido apresentadas por cientistas lá em 2020 e, após fazer suas próprias análises, ela assinou junto com outros cientistas a petição que foi publicada em março de 2021. Nesta petição foi explicado o que os cientistas descobriram em novembro de 2020. Evidências genéticas foram capazes de comprovar que ao menos 2 das crianças tinham mutações genéticas que as colocavam em risco de morte súbita cardíaca. Os pesquisadores explicaram que uma mutação chama CALM2G114R e foi transmitida da mãe para suas 2 filhas e foi responsável por alterar o ritmo cardíaco das crianças e que foram potencializadas por 2 doenças apresentadas previamente pelas meninas. No caso da Sarah, infecção respiratória. E no caso da Laura, a miocardite. O relatório explicou ainda que essa mutação, CALM2, é bastante rara e acontece com uma frequência de 1 em cada 40 milhões de pessoas. Sobre os 2 meninos, o Caleb e o Patrick, o relatório explicou que os 2 carregavam uma mutação genética letal no gene BSN, que significa algo do tipo Boson Presynaptic Cytomatrix Protein, que está diretamente ligado à epilepsia precoce em testes de laboratório. Os cientistas atestaram ainda que somente uma das mutações no gene BSN foi herdada da mãe, e que a outra, que ocorreu no outro bebê, foi provavelmente herdada do pai, o Craig. A doutora Carola Garcia fez questão de lembrar que nenhum dos 4 bebês mostrou sinais de sufocamento,
e muito menos ferimentos nos relatórios das autópsias. E por fim, esse caso teve uma reviravolta total. O procurador do estado decidiu abrir um segundo inquérito onde todas as evidências genéticas foram adicionadas. O responsável por acompanhar esse novo inquérito foi um juiz já aposentado e muito respeitado chamado Tom Bathurst. Ele concluiu que havia dúvidas razoáveis e inegáveis sobre o real envolvimento da Caitlyn no falecimento dos bebês. Por fim, no dia 5 de junho de 2023, Michael Daley, que é o procurador-geral de Nova Gales do Sul, se reuniu com a governadora senhora Margaret Beasley e recomendou que ela utilizasse a sua posição para exercer a prerrogativa real de misericórdia e perdão para Caitlyn Folbigg, de 56 anos de idade. É claro que essa notícia caiu como uma bomba no colo da mídia australiana. Naquele mesmo dia, a mulher recebeu um pedido de perdão da governadora e foi libertada na sequência. A partir deste momento, ela já pode recorrer ao Tribunal de Apelações para que a sua condenação seja completamente anulada. E seus advogados já se prepararam para mover um processo contra o Estado, visto que a mulher ficou presa injustamente por 20 anos e a sua defesa alega que uma reparação financeira por parte do Estado é de bom tom. Neste meio tempo, o divórcio da Caitlyn já tinha sido concluído e seu ex-marido, o Craig, falou com a mídia, mas não arredou o pé não, viu gente? Ele disse acreditar que foi a mulher a responsável pela morte de todos os bebês e que tudo aconteceu propositalmente. Mas e você, o que você pensa sobre tudo isso? A verdade é que muitas pessoas ficaram convencidas com as análises e evidências genéticas, mas outros ainda acreditam que algo aconteceu com os bebês. Existem até pessoas que teorizam que na verdade foi o Craig o responsável por tudo e que tentou incriminar a sua ex-esposa. Claro que são somente suposições populares, mas eu quero que você me diga aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, tendo em vista que estamos lidando aqui com um caso bem polêmico, né? Então quero saber a opinião de todos vocês. E para quem ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, ó, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.